Alô, meu caro internauta, segunda-feira, meu Deus do céu, dia 9 de setembro. Final de semana foi muito bonito, hein? As comemorações da independência do Brasil foram muito interessantes. E o Rondônia ao Vivo participou. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí. Eu sempre digo, você é o motivo de nós estarmos aqui nessa labuta diária no rondoniaovivo.com. Mas agora eu vou voltar a falar do dia 7 de setembro. Rondônia ao Vivo distribuiu bandeirinhas, ficou lindo, ficou um show, gente. A cobertura, muitas fotos, muitos vídeos, o governador falando, o desfile. Olha, foi um show patriótico. Agora eu digo uma coisa, hein, governo do estado, aquele espaço já está pequeno para o volume de pessoas que participam do desfile e que vão lá. Então, está na hora de pensarmos aí, governo do estado, num centro de convenções, no espaço maior, porque Porto Velho é uma cidade que está com 500 mil habitantes, correndo por 600 mil, ou seja, já perde algo maior. E eu acho que o governo do estado tem que dar essa colaboração, participar, ajudando, então, estimulando a construção de um grande centro de convenções que nossa cidade merece, com certeza. Mas hoje, nessa segunda-feira, temos que conversar sobre algo muito interessante. Aliás, eu acho que nesse momento, no Brasil, a gente precisa um pouco mais desse lado mais espiritual, ser mais trabalhado. Eu sempre digo, o país está muito dividido, está uma coisa muito acirrada, as pessoas não estão tendo muito paciência para conversar. Hoje em dia você encosta no carro de alguém, já como aconteceu várias vezes, a pessoa sai batendo, dando murro, muitas vezes dando tiro, matando. Casais não conseguem dialogar, é 3 palavras de porrada. Aliás, diga-se de passagem, hoje, se você ver a nossa página policial, o que teve de mulher que apanhou, pelo amor de Deus, gente, do jeito que a coisa está indo, não dá mesmo. Mas em meio a toda essa tragédia, tem aquelas pessoas que batalham, que insistem para a gente pegar um outro rumo. E eu estou aqui, eu falo, sabe o que eu vou falar hoje? Sobre a Igreja Batista. Ano que vem comemora 100 anos de Porto Velho de Rondônia. Um século. É muita coisa, muita mesmo. E eu estou aqui para conversar com o pastor Eliu Rodrigues. Ele disse que tem uma confusão aqui, porque tem aquele médico Eliu, tem o irmão dele, o Eliel, que é pastor também. Ou seja, ele fala que agora que as pessoas estão acostumando mais com o nome dele, ele veio do Rio Grande do Norte, faz pouco tempo está aqui em Rondônia, e veio conversar um pouco conosco hoje sobre como é que estão esses preparativos, como é que está a Igreja Batista hoje. Afinal de contas, a história de Porto Velho, ela se confunde bastante com a história da Igreja Batista. Eu imagino que ela tenha chegado aqui com o pessoal que veio para construir a Estrada de Ferro. Mas vamos saber um pouco mais sobre essa história, que eu acho que é interessante. É interessante e vale a pena. Pastor Eliel Rodrigues, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eliel Rodrigues. Ao seu também. A gente fica aqui com Eliu e Eliel, né? Bom dia, Ivan. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. A você, bom dia, boa tarde, boa noite ao amigo que está do outro lado. De fato, a primeira Igreja Batista de Porto Velho está se preparando para celebrar agora o seu centenário. São 100 anos de história, de pregação, de anúncio do Evangelho de Jesus em terras de Rondônia. Estamos muito felizes. Se confunde com a história de Porto Velho. Na verdade, o município surge em 1914. Exato. E a igreja surge em 1921. São 7 anos só. Não é nada, em história isso não é nada, né? Não é nada. É uma piscada de olho. Não é nada. E de fato, você estava anunciando agora, o surgimento da primeira Igreja Batista de Porto Velho está intimamente ligada também à construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Intimamente. A história do município de Porto Velho corre paralelo e ora se confunde com a história da igreja e vice-versa. Você está certo mesmo. É isso mesmo. Agora, pastor, perdão. Eu queria que você se apresentasse. O meu internauta conhecer. Quem é Eliu Rodrigues? É Eliu? Eliu,
apesar do pessoal me confundir com o nosso querido médico, o doutor Elio Cabral. Pois não eu confundido. Não, até hoje fazem esta boa confusão. Esta é a típica confusão boa. Benéfica, não causa problemas. E, curiosamente, o doutor Elio Cabral tem um irmão pastor, que é o pastor Eliel Cabral, que é pastor da nossa segunda igreja batista. Curiosamente, o senhor também tem um irmão com esse nome. Tenho, meu irmão caçula chama-se Eliel. Coincidência. É muito interessante. Mas eu sou potiguar, né? Sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e vim para Porto Velho em agosto de 2017. Okay. Faz pouco tempo que eu estou aqui. Eu sou casado com Lídia baiana, nossos filhos baianos. Tenho um filho missionário em São Paulo, a nossa filha caçula casada mora aqui. Mas eu tenho o prazer de estar curtindo este belo clima de Porto Velho. Aqui costumamos dizer que temos um sol para cada habitante. Mas é isso. Nós estamos aqui há pouco tempo, mas estamos bem felizes e fazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Que bom. Fico muito feliz que o senhor esteja gostando de Porto Velho. Sim, sim. Eu acho que estamos vencendo aquela fase inicial de adaptação, porque eu vim do Nordeste do Brasil, né? Eu estava em Recife quando vim para cá, né? E, claro, nasci em Natal, morei mais de 20 anos em Salvador, agora estava há 6 anos em Recife. Então, sempre ali no Nordeste do Brasil, sempre curtindo aquela brisa que vem do mar. Nós sentimos as diferenças. Mas Porto Velho tem suas belezas, tem suas riquezas, tem seus valores e a gente passa a apreciar isso. Quanto tempo o senhor é pastor? Hoje é dia 9. Hoje é dia 5, fez 31 anos. 31 anos. 31 anos. Dia 5 de setembro. 31 longos anos. Uma vida, né? Puxa vida, bote vida nisso, hein? Apesar dessa cara de 30, eu já tenho 31 que sou pastor. É bem humorado também, né? Pastor, como é que está hoje a Igreja Batista em Porto Velho e em Rondônia? Então, os batistas hoje em Rondônia somam um pouco mais de 25 igrejas, né? E no estado todo somos, eu não tenho o número exato, mas somos, eu não tenho o número exato, é melhor não dizer. Mas nós temos igrejas batistas em quase todos os municípios do estado, à exceção de 2 municípios apenas. E estamos avançando a cada dia, temos uma entidade representativa das igrejas batistas, que é a Convenção Batista de Rondônia, e somos representados por esta convenção. E esta convenção, por sua vez, divide-se em associações, que são associações regionais. Por exemplo, nós aqui em Porto Velho temos a Associação Batista do Norte de Rondônia. E em cada região do estado, temos a AIBA Sul, do extremo sul do estado, né? Temos outras associações espalhadas pelo estado que aglomeram as igrejas daquela região para trabalhos em comum, para trabalhos de interesse em comum. Então, os batistas no estado de Rondônia estão indo muito bem. E a primeira igreja batista, em particular, tem uma trajetória bonita na história e tem um futuro glorioso pela frente, porque ela hoje passa por aquela fase de viver a alegria da celebração desses 100 anos. Então, o clima na primeira igreja batista é esse clima de euforia, de festa, né? Esse clima de alegria. Graças a Deus. Claro que nós temos dificuldades, onde há pessoas há dificuldades, mas temos, eu diria, mais alegrias que dificuldades. Mais alegrias que tristezas, mais prazer que dissabores. Então, a igreja vai bem, graças a Deus, e os batistas do estado de Rondônia têm experimentado um tempo de grande avanço. E todos nós batistas celebramos muito isso, porque tem sido de grande alegria para nós. O senhor falou que a história da sua igreja, a Igreja Batista, ela se confunde com a história de Rondônia. Então, o senhor consegue fazer um resgate histórico de como surgiu a igreja aqui no estado de Rondônia? Pois não. Então, vamos lembrar que a estrada de ferro Madeira-Mamoré começa a ser construída, né? E com isto vêm estrangeiros de várias partes do mundo, né? Algo aí em torno de 50 nações por aqui chegaram, né? E neste contexto vem de Belém um missionário chamado Eurico Alfredo Nelson, era um cidadão sueco, naturalizado norte-americano, e ele vem para começar o trabalho de evangelização. Esse nome em português, Eurico? Não, na verdade, Eurico Alfredo Nelson é o nome abrasileirado, né? Na verdade, ele é um sueco, né? O seu nome é Heinrich Alfred Nielsen.
E aí, você sabe, chega aqui o brasileiro prefere facilitar as coisas, né? Aquele velho jeitinho brasileiro que a gente dá de facilitar as coisas. Então ele passa a ser chamado popularmente de Eurico Alfredo Nelson, sueco, naturalizado americano, que vem para Belém, funda a primeira igreja batista em Belém e sai plantando, fundando igrejas batistas na região norte. Imagine que ele fundou a primeira igreja batista de Fortaleza. Caramba. Fundou a igreja do Maranhão, no Piauí, né? No Amazonas. Ele saiu plantando igrejas. Este homem, Ivan, recebeu o título carinhoso entre os batistas de o apóstolo da Amazônia. Pela sua trajetória, pelo seu esforço, pela sua dedicação na pregação do Evangelho, não só na região norte, ele chegou à região nordeste, tanto no Maranhão, no Piauí, como em Fortaleza também. Então, ele vem para cá e começa a comunicar o Evangelho aos estrangeiros de fala inglesa, de língua inglesa, dada a facilidade da comunicação. Começa a evangelizar essas pessoas. E em 1921 surge, então, a igreja organizada, formalmente organizada, com 10 pessoas. 10 pessoas. Então, vão chegando também os nordestinos, né? Vão chegando outros de outras partes do Brasil, e essas pessoas, ao longo do tempo, vão se juntando à primeira igreja batista de Porto Velho. Hoje, claro, a igreja já deu origem a mais de 30 igrejas no estado, que são filhas ou diretamente netas, entre aspas, né, organizadas por igrejas organizadas pela primeira igreja. A primeira igreja batista organiza uma igreja, esta igreja organiza outra. Então nós costumamos dizer entre nós que esta é filha e esta aqui é neta. Né? É uma relação saudável que nós temos entre nossas igrejas batistas. Então começamos com Eurico Nelson. Este homem chega aqui e organiza a primeira igreja em 1921 com 10 pessoas, e essas pessoas eram, em sua maioria, se não no surgimento, em sua totalidade, trabalhadores que estavam construindo a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A partir daí, outros vão se juntando, pessoas de várias partes do Brasil e de outras partes do mundo também. Né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, famílias remanescentes daquele tempo. A família Johnson, por exemplo. Né? A família Johnson é uma família remanescente, barbadianos. Né? Temos a família Shockness também, e outras famílias que também passaram pela igreja, depois já não estão mais, foram para outros estados. Mas dentre as famílias de barbadianos que permanecem firmes, graças a Deus, nós temos uma representatividade significativa da família Johnson e da família Shockness. Filhos daqueles que vieram trabalhar na construção de ferro Madeira-Mamoré e que se filiaram à igreja logo em seu nascedouro. Bonita história, hein? Bonita. É uma história impressionante. É como você disse, como costumamos dizer, a história da igreja vai se mesclando com a história do município. Qualquer historiador que queira contar a história de Porto Velho tem que passar na igreja. Tem que passar pela igreja. E vice-versa. Fala nisso, pastor, vocês pretendem fazer, nesses 100 anos que serão comemorados, um centenário, um século, é muito tempo. Muito tempo. Vocês pretendem fazer algum documentário para divulgar essa história, lançar um livro falando sobre isso, com fotos, eu noto que a história de Rondônia ela é muito carente de informações. E vocês, como o senhor falou, para falar a história de Porto Velho em especial, tem que ir lá na igreja para se informar. Alguns destaques sobre a história, sobre o que você acaba de perguntar. Nós temos já um documentário, um documentário institucional sobre o centenário, está à disposição, qualquer pessoa pode ter acesso, e está sendo concluído um livro escrito pela professora Eunice Johnson. Eunice Johnson, tradicionalíssima. Uma figura conhecidíssima na cidade, né? Na cidade, no estado e no Brasil, como batista que ela é, uma professora conhecida em todo o Brasil batista. Ela está terminando o livro, que já tem até terminado, e temos, como eu já disse, temos um documentário institucional. Então, a história dos batistas do estado está sendo bem registrada e bem documentada. E tudo isso estará à disposição dos nossos amigos. Apenas um esclarecimento. A primeira igreja batista foi organizada em 1921. Portanto, o nosso centenário será outubro de 2021. Mas as comemorações já começaram. Estamos a todo vapor nas comemorações até outubro de 2021. E como é
que está sendo feito nessas celebrações? Então, instalamos as celebrações em dezembro do ano passado com uma carreata. Uma carreata que tomou parte aqui do centro da cidade, foi algo muito bonito. No penúltimo dia de 2018, salvo em 30 de dezembro de 2018, nós fizemos essa carreata, instalando assim, oficialmente, as celebrações do centenário. Agora, depois disso, nós estamos fazendo a cada mês, numa igreja aqui da cidade, fazemos um culto, uma grande celebração que chamamos Rumo ao Centenário. A próxima celebração nesse mês de setembro será no sábado que vem, se Deus quiser, dia 14, na Igreja Batista Comunitária, aqui em Porto Velho, na Cidade do Lobo, bairro Cidade do Lobo. Então, todos os meses nós temos uma celebração. Estamos organizando um grande coral, um coral do centenário, e quero aproveitar esse espaço. Fique à vontade. Quero aproveitar esse espaço para convidar os amigos evangélicos aqui da nossa cidade de Porto Velho que gostam de canto coral. Se você gosta de canto coral, não importa a sua denominação. Ah, eu sou presbiteriano, eu sou da Igreja Metodista, eu sou da Assembleia de Deus. Para nós isso não faz diferença. Todo mundo é família de Deus. Nós temos aqui 5 dedos na mesma mão e nenhum deles é igual. Não é verdade? Então, queremos convidar você, membro de uma igreja evangélica que gosta de canto coral, para juntar-se ao grande coral do centenário. Queremos 100 vozes. 100 vozes? 100 vozes. Vai mínimo. Conseguir rapidinho. Já estamos aí pertinho disso. Então queremos aproveitar e convidar os amigos para participar deste coral, Coral do Centenário. Esse coral já está funcionando, já está ensaiando, já está inclusive cantando. E quero convidar você, Ivan, para participar de uma celebração conosco. Você vai gostar demais de ouvir o coro do Centenário. Se você ouvir o coro do Centenário e fechar os olhos, você vai pensar assim: meu Deus, estou no céu. Porque o coro canta bem, é uma maravilha, é uma beleza. Então, além disso, nós marcamos ontem, sábado passado, a nossa participação no desfile do dia 7 de setembro. Você começou esta edição do seu programa falando da maravilha que foi o 7 de setembro. E os batistas estavam lá desfilando. Ivan, precisamos aqui registrar a participação honrosa da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi convidada para participar da nossa festa. E ela foi. Que foi muito bonito. Assembleia de Deus que logo em fevereiro de 1922 vai celebrar o seu centenário. A primeira igreja evangélica do Estado é a primeira igreja batista. Primeira expressão evangélica do Estado. Logo em seguida, em fevereiro do ano seguinte, chega a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus está, de alguma maneira, antecipando o centenário deles, participando das festas do nosso centenário. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Então temos várias realizações ao longo deste ano. E em dezembro agora, na Semana da Bíblia, estamos sonhando e preparando uma exposição da Bíblia Sagrada. Essa exposição será pública, em lugares públicos, aproveitando a passagem da Semana da Bíblia, aproveitando isto como um ensejo a mais da celebração do nosso centenário. Vai ser bonito. A festa está linda, hein? Bonito, tá maravilha. E agora com a sua simpatia e o seu convite a nós aqui, está ficando mais bonito ainda. Que bom, nós agradecemos. O Vivo agradece e bastante. Agora, pastor, hoje eu fico pensando assim, que hoje tem tantas denominações evangélicas e às vezes, como é que é a relação de vocês com essas outras, com a Igreja Católica, com as outras denominações, os batistas? Sim, boa pergunta. Olha, nós reconhecemos que somos todos membros da família de Deus. Mas eu sou membro de uma família aqui. 2 irmãs mais velhas, eu e meu irmão caçula. Nós temos nossas diferenças. Você tem suas diferenças em relação aos seus irmãos e não deixa de ser irmão. Não é? Então, nós entendemos que temos pequenas e pouquíssimas diferenças de grupos evangélicos. Mas entendemos que aquilo que nos une é infinitamente maior do que as pequenas diferenças. Só que as pequenas diferenças é que nos tornam peculiares, é que nos distinguem, né? Os batistas, os irmãos da Assembleia de Deus, pentecostais da Assembleia de Deus, pentecostais de outras denominações, mas também pentecostais, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, todos nós descendemos dessa reforma protestante do século XVI, mas todos nós, membros da mesma família, temos nossas pequenas diferenças, mas temos um relacionamento muito bom. A Assembleia de Deus, inclusive, do ponto de vista geográfico, né? A sede da Assembleia de Deus aqui fica no outro lado, fica na outra rua. São vizinhos. Vizinhos. Eles usam ali parte da lateral do nosso templo, quer dizer, parte do espaço público.
para estacionar seus veículos. E a gente divide ali os espaços e a paz do Senhor, meu irmão, como vai? Tudo bem, tudo bem. E cremos que vamos todos para o mesmo lugar. Não haverá um céu para a Assembleia de Deus, não haverá um céu para os batistas, não haverá um céu para... Não, viremos todos para o mesmo lugar. Glórias a Deus por isso. Pastor Eliu, me diga uma coisa. O senhor que está há 31 anos trabalhando como pastor, atuando como pastor em várias partes do Brasil, como é que o senhor vê hoje aquela pessoa que frequentava a igreja quando o senhor começou, para quem frequenta hoje? Mudou muito? Mudou. Digamos, muitas vezes as pessoas vão à igreja atrás de uma palavra amiga, de algo que lhe dê conforto, que o ser humano precisa, a alma Sim. precisa. Ou talvez até para expressar os problemas, para conversar com alguém, para ter um conselho. Os problemas mudaram. E esse fiel mudou também, você falou, né? Os problemas, creio, continuam os mesmos, com novas nuances. Qual é a necessidade maior do ser humano? A necessidade maior do ser humano é conhecer o seu Criador. Se assim cremos, né? Se alguém assim crê, que foi Deus que o criou, que tal pessoa é criatura de Deus, esta pessoa não tem vida em si, a vida é uma atribuição temporária. Então, a maior necessidade sua e minha aqui é saber por que nós viemos para cá. Por que Deus permitiu que aqui chegássemos. Chegamos aqui para cumprir propósitos do Criador. Afinal de contas, a vida é uma atribuição temporária. Então, os problemas são os mesmos com novas nuances. O que temos? Temos uma real necessidade no homem moderno de conhecer o seu Criador. Agora, de quando, por exemplo, eu comecei o meu ministério, há 30 anos atrás, para o presente momento, nós temos mudanças? Temos. Temos, por exemplo, uma sociedade muito mais desencantada, pós-moderna, desencantada, descrente. Pense que, do ponto de vista político, o nosso país tem vivido crises terríveis e desencantos políticos. Né? Desencantos políticos. Lembra-se, por exemplo, do nosso primeiro presidente eleito pelo voto, após a instalação da ditadura, sofreu impeachment. Né? A última presidente agora sofreu impeachment. Então, nós de 64, sofremos uma intervenção militar séria. Então, o brasileiro vai a cada tempo tornando-se mais desencantado, mais cético, mais triste até. Lembra-se do nosso futebol? Que era uma das razões da alegria do povo? Né? Eu estou citando o futebol apenas como um exemplo de desencanto, né? Desencanto coletivo, desencanto da sociedade. Então, quando você pergunta, as pessoas mudaram? Eu acho que elas estão mais tristes, mais desencantadas. Eu acho que o brasileiro está precisando, carecendo de esperança. De esperança. E o Evangelho tem uma mensagem de esperança para o coração dessas pessoas. O senhor falou sobre o momento político. Até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Como é que o senhor avalia hoje esse momento político em que se prega, de repente, liberação de armas, em que, ao invés de se pregar conciliação, se prega o conflito? É muito complicado. É complicado. Agora, eu penso que nós, brasileiros, estamos vivendo aquela transição resultante de polarização. Parece que a gente precisa estar em polos bem distantes. Quando eu penso que o melhor caminho para o Brasil é encontrar um equilíbrio político, econômico e social que traga de volta a esperança ao povo brasileiro. Eu entendo que a atual situação política reflete a história daquele que está como presidente do Brasil. Né? Ele é um sujeito formado numa escola militar, não é verdade? Eu entendo isso. O outro presidente, o ex-presidente, foi formado onde? Formado nas filas de um sindicato. Você quer que as histórias sejam iguais? Não pode ser. Não pode ser. Então, eu entendo que o momento político atual reflete toda a herança e toda a experiência que aquele executivo traz consigo. Mas, mesmo assim, Ivan, eu tenho esperanças. Eu tenho esperanças. Por quê? Eu creio que o Brasil vai encontrar o rumo certo.
Porque os evangélicos do Brasil estão orando. Estamos orando, abençoando o atual governo. Porque é bíblico. Paulo diz que devemos orar pelas autoridades. Orar por aqueles que estão em eminência. Para que tenhamos paz. A Bíblia diz assim, para que tenhas paz. Então estamos orando, estamos crendo, estamos fazendo a nossa parte. Como cidadãos, fazemos a nossa parte. Mas ainda estamos naquela fase de transição e não encontramos, acredito, o ponto de equilíbrio necessário para que estejamos tranquilos. Sobre liberação de armas, por exemplo, é uma coisa controversa, não é? Não contrassenso, desculpa lhe interromper, mas Não, por favor. Quando o senhor fala, quando o senhor citou até um trecho da Bíblia, pregando a paz, e aí você vê alguém pregando liberação de armas, falando que tem que matar, que tem que exterminar. Não é um contrassenso uma autoridade falar um negócio desse? Eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu tenho reservas com isso. Né? Mas eu espero que esse pessoal encontre o seu ponto de equilíbrio. Eu entendo que todo cidadão tem o direito de defender-se, mas responsável pela segurança do cidadão, de acordo com a nossa Constituição, é o Estado. Correto? Então precisamos capacitar melhor nossas forças policiais, desde as forças federais que cuidam das nossas fronteiras, como as forças policiais que cuidam da segurança interna do país. Eu prefiro ainda confiar numa polícia bem treinada do que confiar em mim portando uma arma. Concordo com o senhor. Você entende? Concordo. Eu compreendo o discurso, mas do ponto de vista da Constituição, responsável pela segurança é o Estado, representado em suas forças policiais. Então eu peço a Deus que nossas polícias sejam melhor capacitadas, treinadas, valorizadas, desde o curso de capacitação até o salário que eles recebem. Se ele não se recebe um salário satisfatório, como é que o policial vai para a rua fazer bem o seu trabalho? Então, eu prefiro confiar na polícia, e eu confio na polícia. Quando eu ando de ônibus, por exemplo, aqui em Porto Velho isso não acontece, mas em Salvador acontecia muito. E o ônibus era parado numa blitz policial, eu agradecia a Deus. Enquanto que alguns passageiros reclamavam, eu pensava comigo, Senhor, obrigado. É o Estado fazendo o seu trabalho de proteger o cidadão de bem. Agora, se havia alguém armado no transporte público, ou era policial, ou era bandido. Porque o cidadão comum, de bem, digo de bem, não precisava andar armado, porque confia no Estado. Tá certo. Pastor, eu algo que queria, uma pergunta, até, acho que para o momento que nós vivemos, nossa, não digo nem o país, mas o mundo, as redes sociais ajudaram a afastar as pessoas das igrejas? Eu acho que... meu Deus. Eu acho que as redes sociais promovem o afastamento de todo mundo, não só das igrejas, não. As pessoas se isolam demais. Né? Você tem o mundo a um clique do seu dedo, mas não tem a pessoa ao seu lado para conversar. Eu acho legal quando vou a um restaurante e tem assim um cartaz. Aqui não temos Wi-Fi. Conversem entre si. Né? Eu acho que as redes sociais têm sua virtude. É inexorável, é uma onda que não tem como se conter mais. Mas eu acho que elas precisam ser usadas e dosadas com muito bom senso. Né? Porque afasta. Ao passo em que você conversa com todo mundo, não conversa com ninguém. A pessoa ao seu lado. Já viu aquelas fotos de pessoas em metrô, em transportes públicos? Várias pessoas, cada uma olhando para o seu celular? Estão ali, mas não interagem. Vocês até interagem mesmo, mas não se comunicam. Não interage com o meio, interage com pessoas que estão além, é verdade. Você não se comunica com aquela pessoa que está ao seu lado. Qual é a melhor história a ser contada e a ser ouvida? É a história da pessoa que está ao lado. Com certeza. É um amigo que você faz, antigamente você parava numa parada de ônibus ou num ônibus, ou até mesmo num banco, na fila, todo mundo ficava conversando, você conhecia gente, fazia novas amizades. Pois é, antigamente era assim, até pouco tempo. Mas deixa eu te contar uma experiência interessante sobre isso. Eu estava numa das minhas idas e vindas para Porto Velho, embarquei em Brasília, vindo para Porto Velho, e ao meu lado ia um cidadão, assim, negro, como você, de paletó, gravata, e
começamos a conversar, porque a grande vantagem de viajar de avião é que não temos, a maioria das aeronaves não oferecem Wi-Fi, né? Então a gente ou conversa, ou fica calado, ou estabelece ali uma conversa com a pessoa ao lado. E eu comecei a conversar com ele, e ele me disse que estava chegando 1h30 da manhã em Porto Velho, e no mesmo dia, né, ao longo do dia, viajaria de volta para Brasília às 13 horas. E eu achei curioso, mas por que você está chegando tão rápido assim em Porto Velho? Eu sou advogado, vim tratar um assunto aqui da empresa, vim representar a minha empresa. E ele perguntou o que eu fazia, e quando eu disse que era pastor, ele se interessou muito. Ele disse, olha, num tempo passado, quando eu era jovem, eu pensei em ser padre. Mas as coisas foram acontecendo na minha vida, depois eu me casei, e eu sinto que, de alguma forma, eu deixei uma vocação para trás. Eu disse, não, retome sua vocação. Seja sacerdote sobre sua casa, sobre sua mulher e seus filhos e tal. E conversamos muito. No final do desembarque, trocamos os números celulares, e sempre em contato agora, porque ele mora numa outra cidade. E 15 dias atrás ele me disse, pastor Eliú, eu me encontrei numa igreja batista aqui na minha cidade. Eu estou frequentando a classe dos novos convertidos, e eu serei batizado, e eu vou conversar com o meu pastor aqui da minha igreja, porque eu quero retomar a minha vocação. Quem sabe eu não me torno pastor também. Que bonito. Olha, eu fiquei tão emocionado, Ivan, que eu assumi com ele o compromisso de fazer o que for possível para, no dia do batismo daquele rapaz, tornou-se amigo meu no aeronave, estar presente só para me alegrar com ele. Mas eu estou contando esse bom exemplo por quê? Porque isso só acontece na vida real. Só acontece na vida real, não é verdade? Só acontece no dia a dia. Então, as redes sociais têm suas virtudes? Tem suas utilidades. Olha aqui a gente usando uma rede social. Não é? Tem suas virtudes? Tem. Mas ainda vale e é melhor ter relacionamentos bem reais com as pessoas ao nosso redor. Tá certo. Vou deixar um recado aqui da Kátia Silene. Que bênção poder ver pastor Eliú, mesmo eu estando em Recife. Que Deus te abençoe, pastor. Minha amiga Kátia, Obrigado, esposa de um Kátia. grande amigo, o marido da Kátia, Silene, também é pastor batista. Aliás, estudamos juntos na mesma faculdade, no mesmo seminário, e fomos colegas de quarto, porque estudávamos no regime internato. Então, o esposo da Kátia, éramos todos solteiros, era meu colega de quarto, o pastor Aguinaldo Rodrigues de Moura Filho, tem um mesmo sobrenome que eu. Um grande abraço, Kátia, um abraço para Aguinaldo, um abraço para os meninos também, seus filhos. Deus abençoe vocês. Tá certo. Pastor Eliú, a nossa conversa muito boa, muito leve para início da semana, acho que é sempre bom. Maravilha. Energia positiva. Então, mas infelizmente nós temos o tempo aqui. Verdade. Eu deixo as nossas câmeras e os nossos microfones para as suas considerações finais. Meu querido Ivan, primeiro eu quero agradecer a você o espaço, agradecer a você a simpatia, a acolhida nesse início de semana aqui. Deixar um abraço para os amigos que nos acompanham agora e aqueles que vão nos acompanhar ao longo do dia, assistir a matéria, e convidar a todos para participar das celebrações do centenário dos batistas aqui em Rondônia. Graças a Deus estamos a todo vapor, como se dizia na linguagem antiga aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, nós estamos a todo vapor também. Não é? Então, deixamos o nosso abraço de toda a Primeira Igreja Batista para você e o nosso convite para que você um dia, quem sabe, participe de uma das celebrações da igreja, a cada domingo às 19 horas. Será sempre bem-vindo. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz, uma semana iluminada para vocês também. Tá certo. Nós aqui do Rondônia ouvimos, agradecemos bastante a sua vinda aqui e dizer que estamos de portas abertas aí para a Primeira Igreja Batista. Um grande abraço, uma boa semana também. Obrigado, Deus te pastor. abençoe, meu irmão. Bom trabalho. E para você que ficou aí, eu te desejo assim, olha, uma semana de muita luz, de muita paz, e, acima de tudo, muito equilíbrio. Tá bom? Até amanhã.